Para que você possa começar a postagem do conteúdo das disciplinas, primeiro você precisa saber que conteúdo é esse. E como você fica sabendo? Isso pode variar um pouco no seu dia a dia. Às vezes o professor vai mandar o conteúdo de última hora para o seu e-mail, por exemplo. Mas de maneira geral, existe um lugar na plataforma onde você tem acesso a essas informações. Esse local é o planejamento dos módulos, que fica aqui na página inicial. Só você vir aqui nos cursos, tem aqui planejamento dos módulos. Você entra. Aqui você vai ter o planejamento de todos os cursos da plataforma. Esse é o técnico em segurança do trabalho, técnico em guia de turismo, técnico em eventos, técnico em análises clínicas, planejamento do pró-funcionário e planejamento da pós-graduação. O nosso curso não está listado aqui, porque é fictício. Mas eu vou abrir um curso qualquer aqui só para mostrar como é. Aí aqui você vai ter o planejamento do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. Está fora da ordem, mas não vai fazer diferença. Aí deixa eu só mostrar que aqui você também tem uma aparência semelhante, mas aqui embaixo você tem o nome repetido, planejamento do módulo 1 de novo, do módulo 2. Qual então que você vai usar? O de cima ou o de baixo? Bom, eu não entendi essa organização aqui, não entendi por que ela está repetida. Eu acredito que isso daqui era uma estrutura antiga, essa parte que eu acho que era uma estrutura antiga, e que depois foi alterada para essa nova estrutura, mas eles mantiveram isso daqui para não perder informações. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar essa parte de cima, é o que você deve estar utilizando aí também. Eu vou entrar no módulo 1. Aí a disciplina que você vai escolher aqui é a disciplina que você estiver montando. Como a minha disciplina não existe nessa lista, eu vou pegar qualquer um, vou pegar português instrumental. Ok, aí dentro dessa página você vai encontrar todas as informações que você precisa postar na sua disciplina. Deixa eu abrir nossa disciplina aqui. Ó, aqui você tem um vídeo de apresentação da disciplina, que é esse vídeo que eu coloquei aqui. A videoaula do componente curricular. Provavelmente é alguma videoaula que o professor vai passar para o aluno. Aqui eu já vi que não tem arquivo nenhum nela, mas você deve estar sempre verificando. Aí você já começa vendo o formulário do questionário da primeira semana, envio do material da primeira semana. Aqui você vai ter os links de todo o material das semanas que você precisa postar na sua disciplina. Mas a primeira coisa que você deve verificar é o planejamento didático dos componentes. Você clica aqui, abre o PDF, eu já baixei ele, vou abrir aqui. Esse planejamento aqui, ele mostra o que deve haver em cada semana da sua disciplina. Por exemplo, na primeira semana deve haver um questionário com 10 questões, valendo 20. E também um texto online, valendo 50. Na segunda semana, um questionário, também valor 20, e um fórum de discussão com valor 80. Se você reparar, em todas as semanas sempre vai existir um questionário com a mesma quantidade de questões e com o mesmo valor. Essa é a única coisa que obrigatoriamente tem que haver em todas as semanas. Em algumas raras ocasiões, o planejamento pode estar um pouco diferente. E nesses casos, pode não haver um questionário na semana, pode, por exemplo, haver um texto online e um fórum de discussão. Mas esses casos não são comuns. Aí você vai ter sempre também uma atividade diversificada nas semanas, ou seja, você tem sempre 2 atividades por semana, sempre um questionário e sempre uma outra atividade qualquer. E no final da sua disciplina, a soma de todas essas atividades aqui tem que dar 400. Isso porque as atividades presenciais elas vão valer 600. Então, 400 mais 600, o aluno tem a nota 1000, que é a nota máxima da disciplina. A gente fala nota 1000 porque o Moodle, antigamente, não sei essa versão agora, mas antigamente ele não conseguia trabalhar com frações. Então você não conseguia dar para o aluno uma nota quebrada, por exemplo, 9,5. Então a maneira que foi encontrada para poder solucionar esse problema é se a gente trabalhasse com a escala de 1000 e no final a gente convertesse isso para a escala de 100. Mas isso você não precisa se preocupar, isso já está feito, é só para que você entenda um pouco melhor o porquê dessa escala. Aí voltando aqui no planejamento, você pode perceber que os links das semanas eles correspondem às atividades.
Aqui você tem um link para o questionário e um link aqui embaixo para o texto online, que são as duas atividades da primeira semana. Você tem também um link para o material de estudos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não tem nenhum arquivo enviado aqui, mas esse material de estudo é o que o aluno precisa para poder resolver essas atividades. Então isso daqui precisa ser postado também todas as semanas. Bom, agora você já sabe onde pega o material para fazer a postagem das atividades. É hora de começar a postar as atividades. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira seria você fazer a postagem de todo o material da primeira semana, depois de todo o material da segunda, depois de todo o material da terceira e assim sucessivamente. Isso de acordo com a demanda de cada semana. Como assim? Vou explicar um pouco melhor. Esse material ele não vai estar todo disponível aqui para você no momento que você for criar a disciplina. Isso porque ele precisa passar na mão de um monte de gente primeiro. Ele precisa ser preparado pelo professor, ser revisado pela equipe pedagógica, ser enviado de volta para o professor para que ele faça algumas correções, ser reenviado para a equipe pedagógica para que ela verifique as correções e fica nesse processo até que você possa ter uma versão final do seu arquivo. Aliás, deixa eu abrir aqui para ver se tem um arquivo final para poder mostrar do que eu estou falando. Não, esse aqui não tem arquivo final. Deixa eu voltar aqui na página inicial rapidinho. Planejamento dos módulos. Pegar um guia de turismo para tentar. Olha, aqui eu já consegui ver que tem um comentário escrito autorizo. Eu já sei do que se trata. Você tem que vir aqui em atualizar. Sempre que você for pegar o arquivo, você tem que vir aqui em atualizar. Nunca clicar aqui, porque esse arquivo aqui é o arquivo que a professora enviou, mas não necessariamente é a versão final. Você tem que postar na plataforma somente a versão final. Aí você vem aqui em atualizar. Aqui é o arquivo que a professora postou. Aqui vai ter um comentário da equipe pedagógica dizendo se esse arquivo está autorizado ou não. E aqui embaixo é o arquivo revisado pela equipe pedagógica. É esse arquivo que você precisa pegar para poder fazer a postagem na sua disciplina. É só clicar nele e fazer o download aqui em cima. Aí voltando aqui, eu estava falando sobre as maneiras que você tem para poder fazer a postagem desse material. Como eu disse, esse material não vai estar totalmente disponível logo no início do curso, logo que você estiver montando sua disciplina. Como você pode ver, o questionário já da primeira semana ele não está em versão final e você precisa aguardar pela versão final. Então, dado esse atraso que você tem na liberação do conteúdo, a primeira maneira seria fazer a postagem conforme esse conteúdo fosse sendo liberado. Por exemplo, tem o material da primeira semana liberado, venho aqui, posto o material da primeira semana, parto para uma outra disciplina, parto para uma outra obrigação que eu preciso fazer. Esqueço essa disciplina até que o material da segunda semana esteja liberado. Está liberado o material da segunda semana? Volto aqui, posto esse material e parto novamente para uma outra obrigação. E as outras semanas? Elas vão ficando em branco até que você consiga pegar o material dessas semanas e finalmente preencher com alguma coisa. Eu não aconselho você fazer assim. Eu não aconselho que você deixe as semanas em branco. Por quê? Por conta da sua grade de notas. Porque o fechamento correto das notas depende obrigatoriamente das atividades que vão existir em cada semana dessa daqui. Se você fizer essa postagem de acordo com a demanda, deixando as semanas que não tem material em branco, você sempre vai ter que voltar na grade de notas para fazer alguma alteração. Você sempre vai ter também um aluno reclamando da nota dele que está errada, isso porque a grade de notas vai estar incompleta e a nota que vai estar sendo mostrada para ele não vai ser a real. Então o que vai acontecer? Você vai ter um trabalho maior se você estiver fazendo dessa maneira, estiver postando as semanas que já estão prontas e deixando as que não estão em branco. Eu sugiro que você utilize a segunda maneira para fazer a postagem do material nessa disciplina, que seria o quê? Antes de mais nada, esqueça isso daqui. Foque somente nessa planilha. Com essa planilha, você pode pegar e postar um questionário em branco e um texto online em branco.
só para que você possa fazer a atribuição das notas para essas atividades. Depois você vai para a segunda semana e posta um questionário em branco e posta um fórum de discussão em branco. E faz a mesma coisa, atribui as notas. No final, você vai ter todo o material postado em todas as semanas, só que tudo em branco. Mas você já vai ter todas as notas atribuídas. Isso com certeza vai evitar um trabalho maior no futuro. E vai evitar também esse problema dos alunos verem uma nota que não é real. Aí depois que você tiver feito tudo isso, aí sim, aí você vai trabalhar por demanda. Aí você vai ver, se a primeira semana está pronta, vou voltar aqui no que eu postei em branco e vou editar o conteúdo. Ou seja, a atividade que estava em branco, mas que já existia, ela só vai ser preenchida com o conteúdo dela. Aí se a segunda semana não estiver pronta, aí tudo bem, eu deixo a atividade em branco. Aí parto para fazer qualquer outra tarefa que haja necessidade. Quando esse material da segunda semana estiver disponível, aí sim, aí eu volto aqui e vou editar a postagem que eu fiz e vou preencher com o conteúdo. Então meu conselho é esse, siga essa logística que você vai ter menos trabalho. Eu vou agora no próximo vídeo começar então fazendo a postagem desse material em branco, seguindo essa lógica que eu acabei de citar.